A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 30 de outubro. Connosco estão o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Bem-vindos. Nesta tarde temos dois temas para tratar, como é habitual no nosso programa, mas começamos com as notas de abertura. As primeiras são do Alberto. Alberto Magalhães, o que queres falar mais para além daquilo que temos de agenda? Bem-vindo. Duas pequenas notas. Tenho ultimamente, nos últimos dias, tenho ido à procura de coisas sobre Évora nas redes sociais, sobretudo no Facebook, e tenho descoberto uma coisa interessantíssima. É que os eleitos responsáveis pelo funcionamento da Câmara não têm que responder às críticas nas redes sociais, porque há uma data de funcionários militantes que patrulham as redes sociais para criticarem as críticas que se fazem à autarquia. É completamente delirante ou interessantíssimo. Eu lembro-me que na última vitória do Dr. Abílio Fernandes houve uma reunião da célula da Câmara Municipal de Évora, do PCP, e que foi anunciada com pompa e circunstância no Diário do Sul. E dizia que ele foi à reunião da célula do PC na Câmara, não é da célula da Câmara no PC. Bom, pois tu foste a essa reunião? Eu não. E que dizia com pompa em circunstância que tinham estado presentes 200 e não sei quantos, acho que 240 e tal militantes, numa altura em que a Câmara tinha 700 e tal funcionários. Portanto, eu acredito que ainda continua a haver muitos funcionários militantes. As pessoas com mais capacidade para trabalharem na Câmara devem ter um especial gosto por ser militante ou simpatizante do PCP, e portanto era isto que eu queria dizer, é que há uma série de patrulhadores da expressão dos cidadãos évorenses no Facebook, que mal o cidadão se queixa do lixo à porta e eles dizem logo: limpe-o você. Os cidadãos é que têm que limpar a cidade, não são os serviços camarários. Se queixam de que os passeios parecem autênticas florestas de arbustos, corte-os você. Antigamente eram os évorenses, os moradores é que limpavam os passeios, que não estejam à espera da Câmara, etc, etc. A segunda notazinha era sobre o Pedro Nuno Santos, que continua a dar entrevistas todas as segundas-feiras na SIC Notícias. Ontem voltou a mostrar a fibra de que é feito e qual é a sua interpretação da ética republicana, dizendo ele que está alinhadíssimo com o governo e com a sua bancada parlamentar e que disciplinadíssimo a votar sempre ao lado da sua bancada parlamentar, sem destoar do rebanho. Todas as semanas vem desmentindo António Costa. Desta vez foi sobre a TAP, o hub da TAP, que afinal parece que, segundo Pedro Nuno Santos, não é preciso garantir, porque as empresas que quiserem comprar a TAP compram-na precisamente por causa do hub. Enfim, incrível. É um rapaz incrível e deve ser o nosso futuro primeiro-ministro. Notas de abertura do Alberto Magalhães. Sorte a nossa. Com críticas políticas, vamos ao Bento Anastácio. Bento, que notas trazes para o início desta Torto e Direito? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luís, boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem tem a paciência para nos ouvir. Eu tenho duas notas breves. Começarei por mostrar a minha solidariedade para com o secretário-geral das Nações Unidas e repudiar violentamente toda a conversa feita à veementemente volta. Ou violentamente? Violentamente, mas só que aos microfones não vou pôr... Olha que os microfones são caros, pá. Não vou bater em ninguém. Porque a única forma de reagir às reações feitas às afirmações de António Costa enquanto secretário-geral da ONU sobre o problema
palestiniano e israelita foram claras, objetivas, sem qualquer apoio ou quer que seja, a não ser a quem é morto, e depois seguiu-se um churrilho das neiras à volta do que o secretário-geral da ONU disse. Isto, meia dúzia de papagaios de Adolf Netanyahu que por aí puluam. A outra tem a ver com o que hoje nos sai em sorte grande, ou azar grande por aí, talvez. Será hoje aprovado o Orçamento Geral do Estado. Um Orçamento Geral do Estado na generalidade não terá depois grandes alterações. O orçamento com a maior carga fiscal da história da democracia e o orçamento mais injusto para os mais desfavorecidos. Como todos sabemos, os impostos indiretos são absolutamente cegos e são absolutamente injustos, já que se tomarmos como exemplo, eu ia dizer aqui um palavrão das economias, mas a parte do rendimento das famílias que vai para a alimentação e para os bens essenciais, numa família de baixos recursos e numa de grandes recursos é abismal, e o que depois é pago em termos de impostos indiretos é rigorosamente a mesma coisa. Isto de fingir que se baixa os impostos diretos para depois se subir nos impostos indiretos é uma imposturice. Isto é, de facto, uma sem-vergonhice sem qualquer pudor por parte do governo de António Costa e do ministro Fernando Medina. Das notas do Bento Anastácio, é a vez de ouvirmos o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo. Que notas traz para o início do programa de hoje? O que é que há mais que os nossos temas de agenda? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde aos nossos ouvintes. Devem ter pensado, já nos vimos livros deste gajo. Porque não apareci na semana passada e hoje já cá estou outra vez aqui para paguear. Boa tarde ao Bento Anastácio e ao Alberto Magalhães, que está à distância e que não teve para chegar aqui ao estúdio de penar aquilo que nós penámos para andar no trânsito de Évora, não é? E, portanto, é um privilégio o Alberto Magalhães estar em Machede, na nossa sede de Machede, em Santa Maria. Bom, eu peço desculpa por motivos imprevistos, porque nós nas nossas atividades profissionais, nomeadamente agora na batalha da produção, que continua a existir, não é? Peço embora o período seja outro, sabemos quando saímos para o campo a que horas saímos, mas nunca sabemos a que horas regressamos, e às vezes há imprevistos e, portanto, eu faltei, não gosto de faltar, e faltei a este compromisso e peço desculpa por tudo isso. As minhas notas de abertura não vão ser, não escolhi nota de abertura, mas ouvi o programa, naturalmente, e queria fazer aqui, enfim, vou aproveitar o tempo da nota de abertura, não vou demorar tanto tempo como o Bento Anastácio, vou ser mais rápido, mas queria, na nota de abertura onde eu não estive. Ok. Portanto, e vou dizer que na temática do conflito entre o Hamas e Israel, não é o povo palestiniano e Israel, é o Hamas e Israel. Eu estou muito próximo da análise que o Alberto Magalhães fez e, portanto, sobre isso, e vamos ter que falar outra vez, naturalmente, porque o Alberto trouxe o tema novamente para aqui e portanto, aí não há dúvida nenhuma, ou seja, e vamos ter tempo de discutir esse aspecto. O tema lançado que era por mim, e ao qual eu não estive, parece que lancei alças para a fogueira e depois fugi, não é? Não foi nada disso, é que de facto era sobre a questão do inconformismo e da contestação eventualmente alicerçada nas pretensas alterações climáticas, que eu não li nada. Mas digo uma coisa, quer dizer, numa breve passagem, devo dizer que eu não teria atirado tinta verde, porque a tinta verde, a cor verde é uma cor de esperança, é uma cor nobre, e calhou mal no fato azul do ministro Medina. Mas tinha contestado e continuo a contestar, porque de facto o que se passa neste momento,
eventualmente com base este, que acho que a questão das eventuais alterações climáticas, do sequestro de carbono, ainda outro dia, repito aqui no programa, ouvi-me isto do ambiente falar em descarbonização, que é um termo que... é apenas um pretexto para manifestar a contestação geral que os vários setores da economia, sejam eles de entidades patronais, sejam o empresariado, sejam os funcionários, os trabalhadores, manifestam face à ingovernação que é esta espécie de governo que nós temos. Porque é um nível, é transversal, é um nível da saúde, é um nível da educação, e agora puxo um pouco aqui, é a agricultura também. Repare uma coisa, e depois o descaramento com que as questões são postas. A Ministra da Agricultura, que diz que há uma linha contra a seca. Nós não queremos linhas contra a seca nenhumas, queremos políticas agrícolas capazes, queremos calendários cumpridos, queremos, num ano em que foi um déficit um ano prejudicial, que nos foi pernicioso do ponto de vista de produtividade, e nós estamos habituados a isso porque, enfim, o clima mediterrâneo coloca-nos perante esta irregularidade. Agora, o que não é normal e o que não tinha costumado ser irregular é o pagamento das ajudas que nos impõem. Eu não estou a falar de subsídios, estou a falar das ajudas, e as ajudas que nos impõem, que nos são impostas por uma política agrícola que é global, que trata os do Norte e os do Sul da mesma maneira, e que os países têm que cumprir. E não cumpriu, falhou aos agricultores, não cumpriu atempadamente. Isto, num ano precioso do ponto de vista de receitas, compromete. E isto, na agricultura, não é só na agricultura, isto é apenas o retrato da agricultura que acontece nos outros setores. E, portanto, não há setor nenhum neste momento que não. Portanto, eu tinha tirado a tinta verde, não verde, não, mas tinha tirado a tinta branca, como nós fazemos quando é o refúgio dos animais improdutivos, colocamos, por exemplo, nos ovinos, que era a atividade predominante nos sistemas de ruminantes. Luís Matias, não terminei ainda, vou terminar rapidamente. Mas era o que nós fazíamos, chegávamos ao final do verão e os animais que estavam improdutivos, que não podiam produzir, nós colocávamos um traço de cal branca por cima, refogávamos, porque o animal estava improdutivo. Estes rapazes não só estão improdutivos, como estão contraprodutivos, que é mais grave. E, portanto, por isso eu teria protestado, teria tirado tinta ou aquilo que fosse, mas de facto isto não está bem e continuam a querer tirar-nos areia para os olhos e meter os dedos nos olhos e dizer que está tudo bem, que está tudo cor-de-rosa. Não está nada. Esta é a nota de abertura do Ricardo Freixal. Entramos nos temas de agenda do A Torto e a Direito. O Governo lança uma mega operação para legalizar 600 mil imigrantes até finais de março. O Governo vai usar um modelo comparado com a Casa Aberta da Covid-19 para legalizar todas estas pessoas. De acordo com a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça, o Governo vai lançar esta mega operação... Mendonça não, Mendes. Mendes, perdão. Ana Catarina Mendonça Mendes. Assim está correto, Ana Catarina Mendonça Mendes. Também é Mendonça. É, sim, senhor. Tem como objetivo limpar as pendências e refere que esta mega operação de legalização de imigrantes contará já com um reforço de funcionários na AIMA e que inclui a rede a nível nacional do Alto Comissariado para as Migrações. Bem, Alberto Magalhães, temos uma mega operação de legalização de 600 mil imigrantes, também com o intuito de reagrupamento familiar, referiu a Ministra. E a imigração tornou-se também um assunto cada vez mais pertinente nos dias que vivemos. Estamos a fazer os processos da forma como devíamos, com a atenção devida. Pode ser feito assim no modelo de casa aberta, porque afinal estas pessoas já aqui vivem há bastante tempo. Exatamente. Vamos lá ver. Eu gostava de começar por dizer que este assunto das migrações é um assunto perigoso. É um assunto perigoso porque mal a gente se percata, se não seguir exatamente o paradigma oficial e popular entre as elites, pelo menos na bolha mediática, se não seguirmos o paradigma
certo, corremos o risco de sermos classificados como fascistas, xenófobos, racistas, miseráveis, de extrema-direita, etc. Portanto, é um assunto que é preciso pegar sempre com luvinhas e pezinhos de lã. O que eu tenho a dizer é que, ao contrário do que alguma direita e algum cheganço vem dizendo, estes 600 mil já cá estão. Portanto, quando eu ouço pessoas a dizerem e onde é que se vão meter mais 600 mil pessoas? Eles já tenham calma, porque eles já cá estão, já estão metidos em contentores, já estão metidos em quartos que levam 20 ou 30 pessoas cada um, já estão todos acomodados, não há problemas. São 347 mil, se não estou em erro, que são novos ou que já cá estão e têm ou pedem pela primeira vez, assim é que é, atestado de permissão de residência, embora já cá residam há anos, e outros que querem a revalidação, outros 300 mil que querem a revalidação. Enfim, são perto de 600 mil pessoas que emigraram para Portugal, trabalham, muitas delas, em serviços que os portugueses são finos demais para resolver e não têm culpa nenhuma das politiquices que se passam à sua volta. Agora, o que é verdade é que há uma série de malucos, e agora digo eu, classifico-os eu de malucos da extrema-esquerda, que acham, e não só, que também da esquerda moderada, também há alguns malucos, que acham que a Europa deve ter as fronteiras abertas e acolher toda a gente que quiser vir para cá. O que, obviamente, só pode conduzir a uma catástrofe, não é? A um choque de civilizações ao lá perto. Porque os imigrantes num país são toleráveis com duas condições: não serem a maioria da população ou não serem grande parte da população e terem costumes, atitudes, tradições, ideologias semelhantes aos nativos, que não se colidam completamente com os nativos. Ora, por exemplo, eu já aqui falei, penso eu, mas vou resumidamente dar o exemplo do Jean-Luc Mélenchon, um ex-trotskista que depois entrou no Partido Socialista e já saiu, foi o terceiro classificado nas eleições presidenciais francesas, com uma candidatura em nome da França insubmissa, e que aqui há tempos, há 2 ou 3 meses, confrontado com uma sondagem, numa entrevista, com uma sondagem que dizia que 50% dos seus eleitores concordavam com a frase "a França tem imigrantes a mais", manteve a defesa do seu pensamento, que é nem mais nem menos que a criolização da França, isto é, a miscigenação completa da população com os imigrantes, a população originária com os imigrantes, de modo a ficarem todos criolizados. O que é uma maravilhosa utopia. Eu lembro-me de ser miúdo, de ser adolescente ou pobre, e quando falava de racismo com a minha mãe, a ideia que me surgiu para resolver o problema do racismo seria todos terem filhos com todos, em todo o mundo, de modo a criar uma raça única, uniforme, com o mesmo tom de pele, com as mesmas ideias, com os mesmos valores, com as mesmas religiões, ou com uma religião, como é que se diz, fruto da miscigenação religiosa das várias religiões, etc. Claro que é uma maravilhosa utopia, não fosse a imperfeição dos seres humanos, que começam logo: a minha religião é a única verdadeira, as mulheres sem clítoris são mais fiéis e sem liberdade são mais fofas, o nosso grupo é superior ao vosso, etc, etc, etc. Portanto, o ódio... E há aqui outro problema, além deste.
que é o ódio de muitos dos descendentes, que já são europeus, que já são franceses, no caso concreto da França, que por se sentirem discriminados, com muita, pouca ou nenhuma razão, recusam a integração, recusam a criolização e extremam valores e hábitos. Por exemplo, as raparigas, em vez de aproveitarem as liberdades que não têm no mundo árabe, recusam as liberdades e exigem andar com véu e irem à piscina de burkini. E isto é um problema desgraçado. Vamos ouvir o Bento Anastácio sobre este tema. Bento, o Alberto tocou aqui num ponto, logo no início, o de ser necessário tratar com pinças este tema. É necessário... Há tabus para falar de imigração? Existindo um tabu, isto não é mau? Não nos corta aqui a possibilidade de se abordar a questão e debatê-la? O que é que tu achas? Antes de ir para esse lado da questão, eu queria começar pelo mais importante. O mais importante é o facto de nós, neste momento, neste país, não podermos viver sem imigrantes. Nós temos, neste momento, 13% dos contribuintes para a segurança social são migrantes. A nossa taxa de desemprego é muito abaixo disso. Ou seja, mesmo que a taxa de desemprego entre os cidadãos portugueses fosse de 0, não chegaríamos para ocupar os postos de trabalho necessários para que o país funcione. Donde a discussão que não se põe se os migrantes vêm ou se não vêm, ou vêm migrantes ou o país para, porque quem faz hospitais, quem faz caminhos de ferro, quem faz estradas, quem apanha frutas, quem trabalha nos campos, 99% são migrantes, portanto isso é uma questão que não tem discussão. Tem outra questão, é a questão legal. E quando se fala, e eu espero que este novo organismo venha a funcionar de facto, para resolver os problemas burocráticos da questão, quanto mais não seja para que os documentos sejam revistos. Porque nós, às vezes, diz que eles chegam por aí, não se sabe de onde, e como é que vieram, e para onde é que vão, e o que é que andam a fazer. Isso não é assim. Os migrantes têm que ter, primeiro, para chegar ao país, têm que entrar e têm que dizer por onde entraram, como é que chegaram e qual foi o primeiro ponto do espaço Schengen onde entraram. Depois, têm que ter o seu registro criminal limpo. Não é o registro criminal tirado em Portugal, é o registro criminal do seu país de origem limpo, onde, ao contrário do que para aí se diz, não aceitamos bandidos. Assim, os bandidos são outros, e quem diz Portugal aos portugueses e não queremos cá bandidos, neste momento bate o recorde de sempre de autarcas presos por tráfico de droga. Estás a ser um bocadinho ingênuo, acho eu. Estou, mas isso estás a exagerar, ou então estás a exagerar. Eu sempre fui um gajo ingênuo. Os bandos de ladrões romenos que operam em Lisboa são cidadãos da União Europeia. São cidadãos da União Europeia. Com o registro criminal limpo. São cidadãos da União Europeia. Só que roubam. São cidadãos da União Europeia, não precisam. É uma coisa completamente diferente. E os cidadãos da União Europeia não entram no número de migrantes, como tu muito bem sabes, portanto, escusas de fazer fitas à volta destas coisas. Ora bem, o que acontece é que os serviços estão atrasadíssimos, por variados fatores. Dizer que para que em relação aos documentos para fazer o que é a manifestação de interesse, que é o documento com que podem ficar em Portugal, tem que ter, entre outras coisas, um certificado de residência e um contrato de trabalho. Portanto, não se está a legalizar rapidamente uma quantidade de gajos que caíram aqui de paraquedas. Não. É gente que cá está, que cá trabalha e que cá paga os seus impostos. Quanto mais não seja isso. Depois, temos um outro problema diferente que tem a ver com os aspectos familiares. O poderem ou não poderem trazer os seus familiares, e isso, obviamente, as regras são as que são, e, a meu ver, faz algum sentido que quem queira trazer a sua família para Portugal tenha à partida garantias
de rendimento para que as pessoas cá cheguem e cá vivem. Obviamente isto é pequeno e os recursos são escassos. Sim, mas são pessoas que cá estão, que cá trabalham e que cá querem viver e trazer as suas famílias. Eu não vou dizer os nomes, vou dar um exemplo, então, muito breve. Eu, como já aqui disse várias vezes, e as pessoas sabem, eu acompanho legalizações de imigrantes. Há um caso de um cidadão de um país do Maghreb que entrou pela Alemanha, esteve uma quantidade de anos a trabalhar na Alemanha e, entretanto, quando resolveu que era a altura da sua família se juntar a ele escolheu Portugal para viver. E nós temos que continuar a ser uma referência na forma de receber e de bem tratar as pessoas. Quando eu lhe disse, mas pá, tu estás a brincar, quer dizer, tu saias da Alemanha para vir para Portugal, ele disse, pois, é que aqui eu posso andar sossegado à noite que ninguém me faz mal. E é o sítio que eu escolhi para a minha família. Portanto, é gente que quer estar em viver em Portugal, cumprir as regras portuguesas que passam pela forma de vida deste país, pelo pagamento dos seus impostos, das suas contribuições e querem, sobretudo, que ninguém lhes chateie o juízo, porque a única coisa que fazem normalmente a maioria, não todos, obviamente, é trabalhar 12 horas por dia e descansar porque a lei obriga. Ricardo Freixal, sobre este tema e na questão da imigração, nós vivemos num mundo global, de globalização de tudo, também da circulação de pessoas cada vez mais. Estes procedimentos podem ser feitos desta forma como o Governo pretende fazer, porque há aqui aspectos importantes. Temos imigração. Ela é fundamental para a economia, para a vida em Portugal também, e já sabe que garantidamente muitos mais quererão viver na Europa, porque ainda há poucos dias vi um gráfico em que, comparando até com a China e não com a África, que tem uma explosão demográfica, os 10 mais ricos da China estão ao nível dos 20% mais pobres dos países ricos. E isso são entre estes países, ou seja, muito mais será a vontade de alguém que vive mais a sul, no continente africano, poder fazer a sua vida com prosperidade na Europa e concretamente em Portugal. Partilho da opinião do Luís Matias de que num mundo cada vez mais globalizado a ação de pessoas deve acontecer. Deve acontecer de uma forma ordenada, de uma forma socialmente correta também, sustentada, de uma forma politicamente sustentada e correta e naturalmente com normas e com legislação. Eu não conheço este dossiê que fala da integração de 600 mil imigrantes que eventualmente já cá estarão. Não faço a mínima ideia, porque... Vamos ver, não sei se é apenas uma legalização do tipo pro forma e se estão assegurados para esses 600 mil imigrantes, estão assegurados habitação, se está assegurada segurança social, se está associada tudo aquilo que faz parte dos mais elementares direitos dos imigrantes e que fazem parte também dos mais elementares direitos dos portugueses. Portanto, provavelmente um processo de legalização, se calhar, com o qual eu sou confrontado e com o qual nós somos confrontados atualmente no nosso xadrez social em comunidade, é que uma grande parte dessa comunidade imigrante, uma parte é de facto uma comunidade essencial do ponto de vista de prestação de serviços e de trabalho, e outra parte vive acessoriamente a mercados paralelos, como o Alberto Magalhães há bocado referiu. E não vai muito longe momentos nos quais eu partilhei discussão acerca dessa temática sobre autênticas máfias que por vezes se estabelecem à pala, passo o termo, dessa imigração. Ou seja, se a legalização dessa imigração vem legalizar esses grupos que são itinerantes
Ou se vier acabar com a itinerância desses grupos que fazem bem aqui, vão fazer bem ao outro lado, mas também fazem mal aqui e depois desaparecem e perde-se do rastro, se esta legalização vier por fim a esse status quo, tudo bem. Paralelamente, gostava que a senhora Ministra Mendonça é do quê? É da Segurança Social? Não é adjunta? Não, dos adjunto e dos assuntos parlamentares. Então que existisse uma ministra ou um ministro, ou um conjunto de ministros que zelasse também pelos interesses daqueles que são residentes normais no país, para que existisse uma paridade de situações e que os direitos dos imigrantes, que podem ser totalmente legítimos, fossem também adotados pela nossa população. E de facto, quando eu perguntei ao Bento, atenção, mas ao Bento, o Bento disse os 600 mil, mais as famílias. Não, mais, já são mais famílias. Já com as famílias. já Ora bem, nós somos um país com uma capacidade territorial limitada e temos recursos muito escassos também. Não gostava de deixar de tocar no assunto que o Alberto Magalhães levantou e tocou um bocado ali nos franceses, que é o país das amplas liberdades, enfim, pelo égalité, toda essa história. Mas o perigo que é normal, isto aqui não é qualquer tipo de segregação por país, por origem, por raça, por cor, por pele, nada disso. É a tendência que há, e o Alberto referiu bem, a tendência que há para, por vezes, uma certa absorção. Isso acontece muito mutatis mutandis, em termos de produção animal, com as raças exóticas que aparecem e que acabam por absorver as autóctones. Não é? Portanto, eu penso que o risco, do ponto de vista da comunidade humana, pode ser menor, mas tem que ser calculado. Ou seja, tudo bem, há uma convivência entre culturas, que é salutar, entre tudo isso. Agora, eu não apetece nada ser aculturado por culturas às quais não percebe. E então, oxalá que esse perigo esteja acautelado. E o Alberto Magalhães levantou o problema. Há países com problemas gravíssimos neste momento sobre isso e não precisamos de ir à França. Se formos um pouco mais longe, sei lá, noutros países do Médio Oriente mais próximo, isso acontece. E, portanto, que esta legalização não sirva, porque depois por trás desta... O problema não é a mistura. O problema são os ideais menos nobres que podem estar por trás dessa mistura. E isto entronca perfeitamente no tema seguinte. Alberto Magalhães começou também a funcionar a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, o sucessor do CEF. Destes processos, há quem aponte, dentro das críticas que se escutam, é que Portugal possa ser, não sendo um país de entrada natural, por exemplo, do Mediterrâneo, porque não... A vantagem de chegar ao sul de Portugal não existe, portanto é extremamente difícil pelas condições do mar, que são diferentes das do sul de Espanha e outras, claro, depois no Mediterrâneo ainda mais diferentes, mas Portugal possa ser, através destes procedimentos, uma porta de entrada à regularização de imigrantes para o espaço europeu. Até há quem se lembre do exemplo dos refugiados sírios que entraram no nosso país e que rapidamente deixámos de encontrar, ou muitos poucos acabaram por ficar no nosso país, porque realmente a sua intenção era viver em países com maior rendimento e com outras condições de vida diferente do nosso, no centro da Europa, Alberto. Já vamos ouvir o Alberto Magalhães assim que ele ligar o microfone, porque o Alberto está à distância para quem nos está a ouvir. Agora sim, Alberto. Ora, peço desculpa. Sim, há quem diga isso, mas eu acho que esse é um problema, mas talvez não seja o maior dos problemas. Eu nesta segunda intervenção, queria chamar a atenção para duas ou três coisas. Primeiro, é óbvio, como disse o Bento, que há imigrantes que são indispensáveis. A maior parte dos imigrantes que cá estão em Portugal provavelmente são indispensáveis. Isso é óbvio. Mas também é verdade que nós estamos a importar imigrantes para esses serviços que os portugueses já não querem fazer, mas estamos todos os dias a perder imigrantes qualificados, isto é, portugueses
que tiram os seus cursos superiores, tiram mestrados, tiram doutoramentos, tiram pós-graduações e depois vão trabalhar para o estrangeiro e, portanto, estamos a ganhar pessoas... Onde são migrantes, não é? Estamos a ganhar... Onde estão... Sim, eu sei. Sim, onde são imigrantes, mas são imigrantes qualificados. Que vão acrescentar tecnologia. E a culpa disso é de quem? Eu estive a ouvir as tuas coisas de caladinho. Penso eu de que. Então, portanto, penso eu de que. Portanto, nós estamos a ceder para a Europa imigrantes qualificados e estamos a ficar com imigrantes pouco qualificados. E isso não augura nada de bom a médio e longo prazo, não augura nada de bom para o país. Não é? Porque estamos a tornar um país pobre, envelhecido, e os novos que cá ficam é para tratar dos velhos, com profissões pouco qualificadas. E, portanto, esse é um problema que não podemos evitar. Outro problema que me parece óbvio e muitíssimo importante... Sim. É conjuntural, não é? É conjuntural. E, portanto, isso vai mais ao fundo. Não sei se é conjuntural, se está a tornar estrutural. Exatamente. Cada vez há mais velhos e menos pessoas a trabalhar em altas tecnologias, digamos assim, a acompanhar o progresso do mundo e, portanto... para concluir esta tua... Mas vamos dar aqui a oportunidade ao Alberto para concluir rapidamente esta sua intervenção. Queria dizer, outro problema que é fundamental é as condições de vida dos imigrantes. O Bento falou nisso e eu também quero acentuar isso. Quer dizer, não podemos continuar a incorrer nos erros do passado. Erros, aliás, que foram flagrantes em França, por exemplo. Construir guetos enormes só para imigrantes de outras culturas, pessoas que se fecham nesses guetos, que não deixam entrar lá os naturais do país, da cultura do país, e que vivem como se vivessem no seu país. Isto não é admissível. Nós temos que exigir que os imigrantes se integrem. Temos que exigir que os imigrantes se integrem. Tal como nós, quando imigramos para a Arábia Saudita, também as mulheres não andam em biquíni no meio da rua, nem na praia, provavelmente. Portanto, quer dizer, nós temos o direito de exigir que os imigrantes se integrem. Mas também temos o dever de os integrarem e de não os pôr à margem da sociedade, não os tratar como se fossem lixo. E, portanto, há aqui um enorme trabalho que tem que ser feito para que a imigração que a Europa precisa não se transforme num pesadelo. Vamos ouvir o Bento Anastácio. Vamos ouvir o Bento Anastácio também de uma forma bastante sintética. Bento, peço-te, temos uma agência que está agora eu só queria dizer mais uma coisa. Desculpa, Alberto, não vamos ter tempo para o segundo tema, que é o teu tema. Vamos ficar sem tempo. Rapidamente. Há fontes das secretas portuguesas que dizem que há um apelo internacional à Guerra Santa neste momento a propósito da guerra no Médio Oriente e que já chegou às mesquitas ilegais de Lisboa e da margem sul do Tejo. E isto só para referir que nós já temos aquelas segundas e terceiras gerações que não gostam do país em que vivem, não gostam dos nossos valores e odeiam-nos. E isso vai tornar-se um problema. Vai tornar-se um problema. Vamos ouvir agora o Bento. Isto tem de ser bastante rápido, porque senão não teremos possibilidade de debater o segundo tema, que é também bastante pertinente. Quer dizer, já tenho devagar para falar, não? Exatamente. Bento Anastácio, estas preocupações que o Alberto levanta, como podem ser resolvidas? Provavelmente com ajuda médica. É a única forma, porque o Alberto não vive neste país. Se ele consumisse... Ajuda médica é quem, o Alberto? Se ele consumisse cannabis como eu, diria que tinha que mudar de fornecedor, porque está a viver num sítio qualquer que não existe. Começando isto agora, porque terei que ser sintético, dizer que o processo de legalização que está em curso cumpre
todos os requisitos do espaço Schengen. Portanto, não se está aqui a inventar nada. Mas o nem espaço arranjar... Schengen é sagrado. É alguma coisa de sagrado. Não, cumpre os requisitos. Eu já Sim. tenho pouco tempo. Se tu ainda continuas a falar em cima de mim, a coisa não se dá. Pois. Dizer outra coisa, que o mito dos imigrantes que vêm roubar o trabalho à rapaziada é uma coisa completamente estapafúrdia. Dos imigrantes todos, das centenas de imigrantes que tenho acompanhado até agora, só encontrei 2 licenciados. Não encontrei ninguém com pós-graduações e doutoramentos. Portanto, eles não vêm ocupar o espaço dos nossos jovens bem formados, porque esses vão para outros sítios. Estás-me a dar razão. Pois, porque nós E o maluco sou eu. só porque não lhes pagam. Agora, existe um outro problema. Tem a ver com o transportarmos de outros países, de outras realidades para a nossa. Nós não temos, nem de perto, nem de longe, nem a população, nem a aglomeração de populacional ou de migrantes que tem a França ou que tem outros sítios. Por enquanto. Nós não temos Mas já representará à volta de 10% da população. Sim, mas já passa. Mais coisa, comparado com a percentagem de portugueses no Luxemburgo, não é nada. Portanto, deixemos-nos... Mas os portugueses são cristãos e no Luxemburgo também são cristãos. Olha, e eu sou ateu, o que é que eu tenho a ver com isso? Para concluir, Bem, Bento, nada, então, vamos deixar nada, o Bento, vamos ouvir o Bento. Tu és ateu com a formação cristã. Sim, sim. pá, e A valores questão cristãos. que se põe tem a ver com o seguinte. Havendo mão de obra que está legal, que paga os seus impostos, que tem a sua vida normal, faz com que seja mais difícil o tráfico de seres humanos e a dependência das máfias, que acaba. E este processo é importante para pôr fim à imigração esclavagista que existe, por exemplo, em relação aos migrantes do Sudoeste Asiático. E aí há uma outra questão, e aí é de máfia pura e dura, que tem a ver com, por exemplo, não sei o que eu não me lembro o nome dele, que vive em Odmira, que tem 70 empresas. E que por mais que a partir daí faz as maiores traficâncias e que ainda não foi preso, porque e isso é que é necessário sobre fazer. essa questão, precisamente, Ricardo Freixal, temos também aqui com esta situação de verificar, ou não devemos ter a obrigação, enquanto país, de verificar as condições também que vivem as pessoas que escolhem viver no nosso país e que fazem cá falta para só uma coisa para perceberem isto. Passado nativo cá, hoje Espera aí. Não, isto é só para uma coisa. É assim, esse senhor traz legalmente escravos para Portugal, porque tem 70 empresas registadas em seu nome. Sim. E ninguém até hoje quis pegar nisto. Ricardo, a verificar estas situações e outras, nomeadamente as condições de habitação, as condições de vida destas pessoas que vêm para cá trabalhar, porque isso é um aspecto bastante focado há alguns anos. A minha primeira intervenção foi precisamente nesse sentido. Então basta uma legislação pura, formal, de cumprimento de formalidades meramente burocráticas. Bento, o espaço de Schengen é um espaço de passagem, é uma coisa que não existe. Nós aqui estamos a tratar de coisas completamente diferentes. Não estamos a tratar de coisas completamente diferentes. Estamos a falar e aquilo que a mim não me apetece nada, naturalmente que eu quero que a economia funcione, seja com portugueses, seja com quem for. Agora, eu não quero que o país seja aculturado, não quero que se criem Estados dentro do próprio Estado, como se estão a criar, sei lá, em França, como existem os guetos em França, como existem em todo lado em que há imigração. É só nós não deixarmos. Nada. Outra coisa, está bem, mas esse não deixar. É não deixar. E outra coisa é o fenómeno da legalização, ou seja, esta gente tem que estar legalizada, tem que estar identificada. Eu se for daqui para um país qualquer, olha, o Bento há bocado falou, no Magreb, eu se for para um país qualquer do Magreb, tenho que dizer por onde é que vou, o que é que vou fazer. Exatamente. Tem que ter eventualmente um convite e uma autorização, tem que dizer para que hotel é que vou, quando é que eu entro, quando é que saio. E as forças de segurança em Portugal debatem-se com algumas máfias que o Alberto Magalhães há bocado referiu, que existem de facto,
e debatem-se com esse problema. É que não sabem, são itinerantes a tal ponto que entram, saem e ninguém sabe deles. E portanto, isso é que é de evitar. Portanto, se legalizarem para legalizar essa questão, tudo bem, por mim, tudo bem. Legalizar para criar Estado dentro do próprio Estado, isso não. E depois, outra coisa, muita atenção. O Luís Matias há bocado falou em 10%, e nós sabemos que há formas, e eu não quero aqui colidir com planeamentos produtivos de famílias, com base em crenças de natureza religiosa, social, mas 10% de um determinado tipo de população, à taxa de reprodução que têm e à forma como socialmente vivem, rapidamente se transformam. E eu disse também isso há pouco, por trás de toda essa imigração, oxalá que não esteja, em algumas situações, alguma é completamente alheia a esse fenómeno, mas algumas delas são perfeitamente dirigidas e o que querem mesmo é ser cada vez mais em zonas que não são teoricamente as deles, para não é para profanarem, mas é para cristianizarem, entre aspas, o seu modo de vida, o seu modo de estar, a sua religião, e eu não pacto com isso. Portanto, estes planos de legalização têm que ter em conta, como disse o Alberto Magalhães, é com pinças, e eu, quando digo com pinças, digo a abrangência, a todos os níveis, a nível social, a nível cultural, a nível político, a todos os níveis, a nível de intenções, inclusive. Fica claro a opinião também do Ricardo Freixal. Temos de entrar no segundo tema. Só uma coisa importante e rápida, é que este processo só não vai abranger quem vem depois da manhã ou daqui a 15 dias. Não, isto é um processo, percebeu-se que as pessoas já cá estão. Pessoas que já cá estão. Não vai entrar mais ninguém para ser legalizado rápido. Somos pessoas que estão cá a trabalhar. É a consolidação de um facto. É gente que está cá a trabalhar. Temos de partir para o próximo tema. É o tema que nos traz o Alberto Magalhães. É um tema pertinente, mas que não vamos ter mais de 10 minutos para o tratar. E, portanto, vamos fazer uma ronda com o Alberto a terminar depois, como é habitual, como já acontece por várias vezes, mas bastante rápida. O antissemitismo perdeu a vergonha? É a pergunta que faz o Alberto Magalhães. Eu julgo que vamos tratar este tema mais vezes no A Torto e a Direito, porque hoje isto vai ficar muito pela rama, Alberto. Que resposta é que tu dás a esta pergunta? Eu acho que está a perder a vergonha e penso que a armadilha do Hamas, a armadilha que o Hamas estendeu a Israel, foi muito bem feita, muito bem pensada. O Hamas, com a ajuda do Irão, com certeza, foi muito bem pensada. Massacrar civis, provocando a retaliação brutal do Netanyahu, que já se sabia que ia retaliar brutalmente. Depois servir-se de civis como escudos humanos, provocar a indignação dos países árabes e no mundo quando esses escudos humanos começam a morrer, não os proteger, antes pelo contrário, expô-los à morte, valorizar o Irão como país guia contra o Ocidente. O plano está a funcionar. O Hamas aparece como libertador. Vejam o Erdogan, que já diz que o Hamas não é um grupo terrorista, é um movimento de libertação. Aparece como libertador sobretudo nos países muçulmanos, mas também na Europa e nos Estados Unidos. O plano está a funcionar. Os manifestantes na Europa e nos Estados Unidos pedem uma Palestina do Rio Jordão até ao mar, portanto a extinção do Estado de Israel. Em Berlim marcam-se casas e lojas de judeus com estrelas de David, como faziam os nazis. No aeroporto da capital do Daguestão, ontem, uma multidão a tentar linchar passageiros judeus, supostamente vindos num avião. O Putin diz que foi incitada esta matança, ou esta tentativa de linchamento, foi incitada por ucranianos, onde já vai o delírio. Eu só queria dizer que os judeus mataram Jesus Cristo. É esta, talvez, a constatação que está por base do ódio aos judeus e das perseguições durante séculos aos judeus. Milhares de anos. Mas é preciso dizer e responder que Jesus, os seus discípulos, os primeiros seguidores, também eram judeus. Eram todos judeus. Não foram só os... portanto, lá porque o governo dessa altura, judaico, pediu a morte de Jesus Cristo, não quer dizer que os judeus sejam todos culpados disto tudo. Eu queria lembrar, vou ser muito rápido, vou só dar em duas pinceladas.
Perseguições aos judeus. Massacre de Granada em 1066. Muçulmanos já pediram desculpa por esse massacre. Foram os muçulmanos que massacraram os judeus. Ainda não pediram desculpa. A partir do século VII, após a expansão muçulmana pelo Golfo e Norte da África, judeus e cristãos passaram a ser cidadãos de segunda classe quando viviam em sítios dominados pelos muçulmanos. De vez em quando eram vítimas de massacres. Já pediram desculpa? Ainda não. Mas depois temos os massacres de judeus por cristãos. Em Espanha, em 1391, as Inquisições em Portugal e Espanha entre o século XV e o século XIX, a expulsão de judeus de Espanha em 1492, a expulsão de judeus de Portugal em 1497, o massacre de Lisboa em 1506, milhares de judeus mortos acusados de causar seca, fome e peste, o Holocausto, onde morreram 6 milhões de judeus assassinados por nazis, 1948, a expulsão em massa, 1 milhão, dos países de maioria árabe e muçulmana, isto também nunca é dito, após a criação do Estado de Israel. Não foram só os judeus a expulsar árabes do Estado de Israel. Foram todos os países à volta, árabes, a expulsar os judeus que lá havia, e por junto eram mais de 1 milhão, a expulsá-los para irem para Israel. Em 2002, estes judeus que vinham dos países árabes eram quase metade da população de Israel. E, portanto, é preciso não confundir, para acabar, não confundir a população de Gaza com o Hamas, mas também é preciso não confundir o governo do Bibi com os judeus. Os judeus não são os culpados disto tudo. Bento Anastácio, fruto deste conflito no Médio Oriente, tem-se assistido precisamente, e se calhar este exemplo que o Alberto Magalhães trouxe da Rússia, de uma tentativa de linchamento de passageiros de um avião que não sabiam se eram judeus, não eram, apenas o voo estava a fazer uma escala e vinha de Tel Aviv, com destino à própria Rússia, a Moscovo. O antissemitismo perdeu a vergonha? Vamos já ouvir o Alberto. O sionismo não perdeu de maneira nenhuma. Eu acho muita piada. Comprimidos. Eu acho piada aqui a um certo papaguear dos seguidores de Adolf Netanyahu. Uma coisa que semelhante. Olha, se nós olharmos para as declarações do ministro sionista nas Nações Unidas, faz-me lembrar ali o ministro da informação do Iraque, quando as bombas estavam a cair, e ele dizia que estava tudo muito bem. Este é o contrário. Tudo o que não seja dar a mães ao genocídio é um ataque antissemita. Dizer uma coisa, judeu é religião. Não é povo, nem é pátria, nem é nada. Tu é que sabes. É uma religião. É especialista. Sim, é uma religião, assim como cristão é uma religião e como muçulmano é uma religião ou como budista é uma religião. Portanto, não tem nada a ver uma coisa. São tratados como povo e que foram expulsos. Assim como eu sou defensor de que todos os povos, todas as nações tenham um Estado. Judeus incluídos, curdos incluídos, palestinianos incluídos, arménios incluídos. Portanto, temos que de uma vez por todas não estar a tomar as dores de um Estado genocida, que e bem está a ser investigado pelo TPI, com um povo que não tem nada a ver com isso. Porque o TPI não investiga neste momento, toda a gente de uigures que estão presos na China? Toda a gente que porque os palestinianos é que são as vítimas preferidas do mundo ocidental? Porque é que não investigam os outros povos explorados? São perguntas pertinentes que o Alberto deixa, mas Bento, vamos lá para concluir a tua análise. E chega só ao cúmulo do ridículo de serem acusados de antissemitismo grupos de jovens judeus que se manifestam no Capitólio e que têm uma coisa em comum. São todos judeus fundamentalistas
que dizem que o genocídio é genocídio, que não há diferença nenhuma entre Gaza e Varsóvia. Portanto, esta coisa de tomar as dores do nosso assassino favorito, isto dá uma espécie de clã de mães ou não, qualquer Portanto, coisa não assim. há do género. antissemitismo espalhado pelo mundo. Ricardo Freixal, o antissemitismo perdeu a vergonha? Que o comentário faz Não, eu lamento, também muito rapidamente. Qualquer pessoa de bem lamenta todo este tipo de conflito, lamenta as mortes dos inocentes, mas não podemos olhar para isto só de um lado, quer dizer, portanto, temos que olhar para isto de uma forma perfeitamente neutral, se quisermos de facto resolver o conflito. E esse conflito não se resolve com intervenções do tipo daquelas que teve o secretário-geral da ONU, António Guterres. Quer dizer, aquilo como dizem os brasileiros, aquilo é para boi dormir, não é? Aquilo é a conversa. É uma realidade. Não, é pouco. Não é uma realidade só para um lado. É uma realidade para um lado. Aliás, já estamos habituados a que a capacidade de intervenção da ONU é essencialmente política e é muito limitada. Portanto, no concreto, de facto, a ONU não atua. E é escusado vir com um discurso daqueles que ainda por cima é um discurso sectário. E isso não está próprio da ONU. E portanto eu aproveito para dizer que é pena que a Organização das Nações Unidas não tenha contribuído até aqui de uma forma positiva para um atenuar da violência e para uma tentativa de resolução do problema, porque com discursos daqueles não resolve nada. Aquilo é inqualificável do ponto de vista de um alto responsável por uma organização que devia ser a Organização das Nações Unidas, com alguma capacidade de intervenção, mas já estamos habituados a que não tenha. Não teve aqui, não teve em mais lado nenhum. E olha, se o conflito entre a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia, se o Ocidente tivesse tido capacidade de intervenção como está a ter o Israel, o problema já não se tinha alastrado como está alastrado até aqui. Alberto Magalhães, para concluirmos o tema, já ultrapassámos o nosso... Isto em prol da paz. Já ultrapassámos o tempo do nosso programa. Em prol da paz na Europa e no mundo inteiro. Já ultrapassámos o nosso tempo, mesmo 30 segundos telegráficos. Próximo há pouco programa. Lançava as questões. Só para dizer que o tema que eu trouxe não era se o governo de Israel estava a cometer ou não um genocídio na faixa de Gaza. Essa coisa do genocídio é uma conversa completamente destrambelhada, visto que em 1970 os palestinos na faixa de Gaza eram 100 mil ou 200 mil e neste momento são 2 milhões e tal. Portanto, é um genocídio que gera população, o que é uma coisa completamente disparatada. Não, o meu tema era se estava a ressurgir o antissemitismo que fez com que o Dreyfus fosse condenado por ser judeu na França do princípio do século XX, que fez com que o Hitler desse ordem para matar 6 milhões de judeus. Se esse antissemitismo estava a ressurgir. E pelos sinais que existem, não só em todo o mundo árabe, em todo o mundo muçulmano, mas também na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, parece que ele está a ressurgir e com alguma força. Em Berlim, em Londres, em Estás Paris. a confundir antissemitismo com antisionismo. Não estou. Estás. Estou. Quem põe estrelas de David nas lojas e nas moradas das pessoas, por serem judeus, não tem nada a ver com antisionismo. Tem a ver com antissemitismo. Eu sei bem a diferença entre uma coisa e outra. E, portanto, quem grita Palestina do Rio Jordão até ao mar está a dizer que os israelitas não têm direito de existência, não é? Pelo menos como povo independente. É assim que chegamos ao final desta torta e direito. Já percebemos que este é um tema que vai surgir por outros motivos também, certamente pela atualidade. Eu tomei os comprimidos, Bento. Não parece. Eu tomei os comprimidos. Não parece. O A Torta e Direito eu fiz regressa... repouso durante uma semana. E por isso é que estou aqui mais... O A Torta e Direito vai regressar de hoje a uma semana. Está sempre disponível também na versão de vídeo e podcast na página dnfm.com, no canal do YouTube da DNFM e quando quiser ouvir, ao fim de semana, vamos para o ar sábado às 18. O encontro está marcado para de hoje a uma semana. Até lá. E bom feriado. A Torto e a Direito.
Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.